se vier. Jesus vai fazendo o que pode. Ele vai entrando no meio do povo, vai entrando no meio do povo, vai entrando no meio do povo e de repente faz o que precisa fazer. E fica imaginando a cena. Isso não está narrado, mas eu imagino a cena. Eu imagino aquela mulher sendo surpreendida por um olhar diferente. Sabe? Tem uma frase antiga que eu digo todo dia para mim. Você pode não ter entendido uma palavra do que eu disse, mas nunca vai poder me dizer que não entendeu a maneira como eu olhei para você. Jesus sabia disso. Era especialista em linguagem. Jesus ofereceu àquela mulher o que ela não tinha recebido a vida inteira. Porque a palavra mentirosa ela deve ter escutado. Eu amo você. Você é especial. Ele não tinha condições de oferecer a ela outra coisa, porque a única coisa que era possível naquele momento, minha gente, era olhar para ela. Ele ia dizer o quê? Como é que ele ia calar a voz daquela multidão furiosa, legalista, religiosa? Porque Deus me livre de um grupo de religiosos falando ao mesmo tempo, gritando regras, gritando leis. Ele não queria nada disso. Então ele fez por ela o que era possível. Olhou, ela deve ter ficado desconcertada com aquele olhar, porque ele era diferente. E eu nem preciso lhe explicar, não passa pela minha responsabilidade lhe dizer o que significa um olhar amoroso. Você já deve ter recebido em algum momento da sua vida. Um olhar que proclamou amor de verdade, fidelidade, sem a necessidade das palavras. E ela acreditou. Por incrível que pareça, aquela mulher acreditou no olhar. E foi a partir daquele olhar que ela deixou de se render àqueles que queriam matá-la. Porque quando Madalena se abaixa para receber as pedras, ela está concordando com a sentença de morte, ela está concordando com a sentença legalista. Ela está apartada do conhecimento de um Deus que nos ama, sobretudo quando somos miseráveis. Mas que este amor precisa ser comunicado imediatamente, para que a gente tenha condições de fechar todas as influências dos que querem a nossa destruição. E foi ali, naquele momento, que a vida daquela mulher foi transformada. No momento em que ela se levanta, a multidão se cala. E somente depois que a multidão se cala, é que Jesus tem condições de dizer o que precisava ser dito naquela hora, que era justamente colocar todo mundo no seu lugar. Tá certo. Eu só gostaria que começasse o apedrejamento aquele que nunca pecou. Madalena vista pelo outro, vista de um jeito como ela nunca tinha tido oportunidade de ser vista. Madalena recebendo na estrutura do seu eu o amor que era capaz de provocar nela a transformação que a levou a ser Santa Maria Madalena. A palavra que foi capaz de arrancar o fosso do passado, as condenações e tudo aquilo que foi um condicionamento. Porque sim, o olhar do outro nos condiciona, porque somos vulneráveis. Eu estava dizendo, da mesma maneira como você precisa superar a vulnerabilidade física à medida que você vai crescendo, você vai precisar também administrar a sua vulnerabilidade afetiva. O meu pai se tornou um alcoólatra no final da vida. Viveu 20 anos no alcoolismo. E eu lamento, porque eu frequentava a mesma igreja que ele.
que nunca escutei um padre falar mal, profetizar contra as forças diabólicas do álcool. Pelo contrário, via nas nossas quermesses, nas nossas festas, a bebida ser vendida e ao final o balancete ser positivo e nos alegrar porque nós vendemos 50 caixas de cerveja na nossa festa. E o meu pai morrendo pela falta de profecia. Sim, porque eu acredito. Eu não negligencio a oportunidade de falar daquilo que nos mata. Pode ser que meu pai tivesse acordado antes. Ele era cristão, ele frequentava a missa. Pode ser que não tenha sido visto como precisava ser visto por nós, para olhar de um jeito amoroso e provocar nele a estrutura de um novo tempo, de uma nova conversão, de uma nova vida. Nós somos carentes de pessoas que abram os nossos olhos para aquilo que a gente pode ser. Eu também sou parceiro da alegria e fico felicíssimo que Jesus, no seu primeiro milagre, não tenha curado nenhum doente. Multiplicou o vinho, a alegria. Sabe por quê? Alegria é imunidade. A alegria funciona em nós como uma imunidade. Ela nos protege dos que querem, a todo custo, arrancar o nosso direito de ser quem a gente é. Você é o guardião do seu eu. Não espere que o outro faça por você. É você. É você que precisa viver a quebra diária de todo o processo diabólico que lhe envolve, que cerca as suas estruturas. Volto a dizer, meu pai não teve a oportunidade de ouvir, eu ainda não era quem eu sou hoje. Ah, se eu tivesse a compreensão que tenho, teria feito essa pregação dentro da minha casa, olhando nos olhos dele. Meu pai, você está jogando fora a oportunidade de ser quem você é. Meu pai, o álcool, essa incapacidade que você tem de não beber socialmente somente para conviver como tem o sentido do vinho entre nós. O senhor está privado de ser quem o senhor pode ser. O senhor não está sendo visto do jeito certo. E quanto mais o senhor bebe, mais vulnerável o senhor fica. Menos condições o senhor tem de decidir. O pastor Cláudio falava disso também, quando ele brincava da Coca-Cola. É isso que faz diferença na vida de uma pessoa, minha gente. É isso que separa o menino dos homens. É a capacidade que nós temos de decidir por aquilo que de fato nos convém. Eu quero, eu posso, mas não me convém. Eu preciso fazer o meu apocalipse todos os dias. Se eu quiser ser um cristão sério, eu preciso erigir diariamente o meu juízo final. Eu não posso esperar pela morte. Eu tenho que passar diariamente no crivo do meu entendimento o que eu tenho escolhido para mim. Quais são as pessoas que estão me influenciando? Quais são as leituras que estão me determinando? Quais são as alegrias que eu tenho buscado? Quais são os amigos que eu tenho escolhido para que possam exercer influência sobre mim? Tem de ser na minha honestidade diária. O tribunal precisa ser erguido diariamente. Porque quando o outro olha para mim, ele põe as suas informações. E ele pode estar muito mal intencionado. Como nós também falávamos aqui antes, a crueldade do mundo é assustadora. É assustadora. Os outros olham para nós muitas vezes como estruturas de manutenção de uma crueldade velada.
vamos banalizar a sua vida, vamos banalizar o seu conceito de família, vamos banalizar o seu conceito humano, vamos entrar em tudo que a gente puder para a gente minar as estruturas que nos edificam de maneira coerente com a proposta de ser quem podemos ser. E é por isso que eu não ando atrás, de verdade, eu não sei voltar mais na minha proposta como padre. Eu não quero me prestar mais à manutenção de devoções infundadas. Eu não quero mais me prestar a fazer a manutenção de um cristianismo que não coloque a reflexão diária como um crivo para a gente compreender o altar. Eu só posso ser adepto de uma devoção depois que eu compreendi o mistério humano, a vocação de ser quem eu posso ser a partir do batismo que me foi concedido. O Cristo está aqui como meta para mim. E todos os dias eu preciso fazer a pergunta: Fábio, quem é você diante deste Cristo? O que dele ainda lhe falta? E o que dele está assumido em partes por você? Ou então aquilo que é seu, que não tem nada a ver com Cristo. Se eu não abro mão, se eu não faço o meu exercício diário, em pouco tempo a praça pública se estabelece. E eu me curvo diante de todos aqueles que me viram do jeito errado. Você acha que como padre eu não preciso fazer isso todos os dias? De vez em quando eu recebo. De vez em quando eu recebo as propostas. Que eu não sei de onde elas saem. Que desvirtuam o que eu sou. Sabe o desejo mundano de colocar um padre num lugar que não é dele? O tempo todo precisa administrar isso. Eu não estou falando do desafio de ir evangelizar nos lugares mais difíceis. Não, eu estou falando das adesões que mentalmente, que inconscientemente eu vou fazendo a serviço de uma estrutura que só quer me enaltecer para depois me julgar na praça pública e me expor ao escárnio. Porque essa é a grande demanda do diabo nos dias de hoje. É expor ao ridículo os cristãos. Quando eu falo diabo, eu nem imagino a entidade. Não, eu estou falando nessas pessoas piores que o diabo que a gente convive. Como o pastor bem dizia, dessas entidades humanas que não têm nenhum comprometimento com você, que não querem outra coisa senão nos viciar, senão nos tornar um alvo fácil para aquilo que eles precisam comercializar. Comercializando a alegria, comercializando a superficialidade. É a civilização do espetáculo, como dizia Mário Vargas Llosa. Estamos na civilização do espetáculo, da superficialidade. Quanto mais superficiais uma pessoa se tornar, menos condições ela terá de chegar ao eu de si mesmo, ao eu que pode ser, que deve ser. Quanto menos ela é ela mesma, mais os diabólicos terão acesso em nós. Quanto menos você reflete a vida que você vive, os valores que você escolhe, os lugares que você frequenta, as pessoas que você determina que terão influência afetiva sobre você, maior será a sua vulnerabilidade a elas. Quanto menos você pensar a sua vida, mais as estruturas diabólicas terão acesso em você. É constrangedor. Às vezes eu preciso viver a resposta vergonhosa. Tenho vergonha do cristianismo que estou praticando. Tenho vergonha da propaganda negativa que a minha vida faz para o Evangelho. Preciso dizer. Eu gosto de dizer que o lugar que o diabo escolhe para crescer é na sacristia. Ou lugarzinho difícil. Nos nossos bastidores. Colocando a disputa entre nós. A falta de amor. O espírito de competição. Tudo ofuscando o cristão que podemos nos tornar.
Tudo isso dificultando a identificação do Cristo, com o Cristo, pelo Cristo. Você pode falar, padre, é difícil demais. Não é fácil mesmo, não. Mexer nas nossas escolhas não é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Mas o Jesus já dizia que se nós estamos debaixo da figueira, fazendo a busca pelo entendimento, de alguma forma a gente já se livrou da hipocrisia. Pelo menos nós estamos conscientes da busca que precisamos travar. Não estamos reféns da estrutura diabólica. O cristianismo precisa ser em mim uma verdade, uma oportunidade que eu tenho de ser melhor. E você pode ter certeza que a preservação da sua identidade vai lhe fortalecer e você vai se tornar um natural condutor, despertador de liberdade, de fidelidade a si mesmo naquele que estiver ao seu lado. Você como mãe, como pai, você vive esse desafio todos os dias. Ai, padre, está tão difícil educar o meu filho na fé. Porque você só se preocupa em educá-lo na repetição. Eles não querem mais a repetição. Os nossos filhos são mais corajosos do que nós para dizer, isso não faz sentido para mim. Eles são, sabe o quê? Eles estão rasgando os diplomas ocos que nós penduramos na parede. Os nossos filhos estão rasgando a hipocrisia que nós tantas vezes insistimos em manter. Agora, se eles percebem que o cristianismo em nós não é mera repetição, eles vão se interessar pelo assunto. A minha mãe volta da missa tão bem, o que será que acontece lá? Ou então, ixi, minha mãe chegou numa braveza hoje, estou achando que esse padre fez uma coisa horrível lá. O que Deus provoca em nós. Aí sim vai ser mais fácil falar dos valores cristãos, educá-los, retirá-los dessa preguiça existencial que o mundo está socializando como regra. Estamos nivelados por baixo, minha gente. Se você tivesse a oportunidade de ter acesso aos bastidores da humanidade, como nós padres temos, se você soubesse o tamanho do fosso dessa pobreza humana que está tomando conta de nós. Como dizia o pastor, para nós padres e pastores, o povo não vem pedir opinião do semeio, do plantio, já vem com a colheita. E essa colheita está sendo infeliz demais. Porque nós estamos bobos, nós estamos superficiais, nós não estamos observantes da responsabilidade de ser quem a gente pode ser. O Cristo está em você. E eu termino dizendo que há uma riqueza que eu tenho procurado administrar. Há um detalhe de Deus que você só pode conhecer se eu conhecer. Não está revelado nas Escrituras e não está revelado através do outro. Há um detalhe de Deus que só eu posso conhecer. E se eu não conhecer, você não conhecerá também. Há um detalhe de Deus que só você saberá. E eu não saberei se você não souber também. Porque é você que vai me contar do que Deus fez em você. Sabe? É tão bonito isso. Já parou para pensar isso? Há um detalhe de Deus que só você na humanidade saberá. Lá quando você precisou ser sustentada naquilo que era seu, como um menino medroso diante de Eliseu.
Era só Ele que podia nos revelar. Somente na apreensão do que eu sou, eu terei condições de contar a você o que Deus foi só para mim. Em intimidade, em segredo, em particular. E quando você olha para o lado, olha o tanto de Deus que a gente ainda precisa conhecer. Olha o tanto de detalhes divinos que ainda estão, que precisam nos ser revelados. Eu olho para você daqui e eu não tenho acesso a tudo que você já viveu, as demandas que você já precisou enfrentar. Eu não tenho acesso às dores que você já sofreu. Eu não tenho acesso às alegrias que você já viveu. Eu não sei se você já foi viciado ou não. Eu não sei onde é que você cai, onde é que você tropeça, onde é que você é cruel, com quem você é cruel, onde você é cruel. E por isso que eu não tenho condições de ser o porteiro do céu para determinar se você entra ou não. Eu não sou o síndico da eternidade. Agora, você sabe. E eu acredito que o juízo final será isso. Não é Deus que diz quem é que deve ou não entrar. Eu acho que o nosso esclarecimento será tão pleno que vai ser o único momento em que nós seremos verdadeiramente honestos e pegaremos o caminho que a gente sabe que é o nosso. Eu entro porque me sinto livre para entrar. Ou então, eu reconheço que não soube preparar o lugar para mim. Quem é você quando esconde? Fechadas as portas. Olha lá, Celina. Ninguém vê. Quem é você? Só essa pergunta. Ah, tem a letra ali. Quem é você quando as escolhas te remetem? Não. Quem é você quando escondidas as portas? Mas a pessoa também não está me favorecendo em nada. Quando escondida e fechada a porta, ninguém vê. Pronto. Às vezes a gente acha que a vitrine é o lugar do cristianismo. Não é nada. Cristianismo, minha gente, quanto mais você particulariza a vida, maior é a oportunidade que você tem de saber ser cristão. Quanto mais para fora eu fico, menos oportunidade eu tenho de saber da verdade do meu cristianismo. Que eu posso assumir papéis, eu posso te enganar, eu posso representar. A coisa mais fácil que tem é isso. O cristianismo é para dentro, é em involução. Quanto mais eu jogo a pergunta para dentro, mais eu respondo quem eu posso ser. Não é na vitrine que Deus nos olha. O mundo não é uma vitrine onde Deus nos observa. Não é mesmo. É no íntimo do coração, naquela revolução que Ele fez na Samaritana. Não é neste monte, nem naquele que Deus será encontrado, mas é em espírito e verdade. O julgamento é aqui. Tudo que eu conseguia regimentar, quando visto pelo outro, quando visto por mim mesmo, quando colocado diante de Deus, é esse resultado que eu tenho. E eu, para mim, quem estará à porta também dessa minha eternidade são os meus, com aqueles com quem eu não posso mentir, meu empregado, estarão todos lá de olho em mim, prestando atenção, chegando comigo. Sei que não é fácil. Eu sei que a tendência do mundo é nos superficializar e nos dificultar a responder. Mas se a gente não responde, diante dos exemplos que nos são postos, quem somos nós nessa história? Como é que nós nos posicionamos? Como é que nós escolhemos viver esse cristianismo? Será de fachada. E cristianismo que a gente vive para os outros não nos salva. A repercussão do cristianismo nos outros só faz sentido quando ele já converteu a parte que me cabe. Quem é você
Quando escondido e fechada a porta ninguém vê. Quem é você quando as escolhas te remetem ao preço a perder? Ficar ou ir, por onde andar, o que falar, e se preciso for silenciar, com quem sair, com quem ficar, teu proceder, testemunhar ou desistir, certo ou errado, poder decidir. Quem é você? Você vai fazer o seguinte: você vai segurar a mão quem está do lado. O mais bonito do cristianismo é quando a gente identifica que nós estamos no mesmo barco. Não se sinta pior que ninguém, não. Não se imagine para o outro, não. Não permita que o outro retire de você a capacidade de você chegar àquilo que você pode. Às vezes nós ficamos mergulhados no pecado, nos vícios, é porque a gente não se oferece o olhar de Jesus. Às vezes a vida também vai nos colocar nessas praças humilhantes. Quantas pessoas desacreditaram de mim também? Quantas pessoas desacreditam hoje? Tome como regra de vida: o que te salva não é o que os outros acham, é o que Deus sabe ao seu respeito. É nisso que você precisa se empenhar. Eu tenho o maior prazer de lidar com os que não são religiosos. Eu encontro tanta gente honesta ali. Eu tenho tanta vergonha de mim diante de alguns ateus, sabe? Tenho mesmo. Eu tenho vergonha diante de alguns que o nosso discurso joga fora. Tenho vergonha de muitas vezes ter jogado fora, em nome do cristianismo, algumas pessoas que precisavam de mim. Gente igual a mim e você. Não precisamos ir longe, não. Quantas vezes nessa vida você foi olhado de maneira cruel? Nessa igreja mesmo do Belvedere. Uma vez eu estava celebrando uma missa aqui, sem saber por que eu cantei uma música do Tom Jobim. Não me lembro nem qual música que era. Aí um rapaz que tinha trazido a mãe chegou na porta por causa da música do Tom Jobim. Aí ele entrou, escutou o que eu tinha a falar. Quando terminou a missa, ele me procurou e me disse que num determinado momento da vida dele, ele tinha se encantado por Jesus, porque Jesus preferia os piores. E ele falou assim: padre, mas eu era tão o pior dos piores dos piores, que eu não tinha como não ficar comovido com aquele discurso. Fui num grupo de oração, padre, lá na faculdade, no intervalo, eu estava passando, de repente eu ouvi aquela história, a pregação do evangelho. Eu nem sabia o que era aquilo, não tinha nem formação cristã. Padre, comecei a praticar daquele, comecei a participar daquele grupo todo dia. Jesus foi transformando a minha vida, foi transformando a minha vida, foi transformando. Eu comecei a pregar também. Um tempo depois eu já estava pregando, até que o coordenador chegou e falou assim: se você não tirar esse brinco da orelha, você não pode continuar no grupo. Ele levou um susto. O quê? Eu uso esse brinco desde 12 anos. O que tem a ver esse brinco com a minha vida? Com o meu caráter? O legalista não quis conversar. Só disse assim para ele: de brinco você não vem mais. Está causando mau exemplo. Tem muita gente furando a orelha que não furaria. Só que o rapaz era inteligente. Ele não era um bobo. Ele pensou: eu não vou ficar num lugar
que contradiz aquilo que me fez querer. Eu quis estar aqui justamente porque Deus não se prende na aparência de alguém. E foi acreditando assim que Deus transformou a minha vida. Vou viver meu cristianismo longe desse povo. Perguntei para ele, quanto tempo tem isso? Uns 3 anos. Minha decepção foi tanta, padre, não com Jesus, mas eu não quis mais a igreja. Continuo cristão, apaixonado por Jesus, mas não quis a hipocrisia dos cristãos. Padre, eu poderia muito bem tirar o brinco, mas aquilo feriria profundamente o que no meu coração foi um motivo para eu me converter. Deus não presta atenção na nossa aparência, Deus quer saber do nosso coração. Rapaz, assim, eu falei assim, onde era esse grupo? Falou, lá tá, quem era o coordenador? Fulano de tal. Tá bom. Já tinha recebido um convite desse rapaz para ir lá. Falei, vou lá. Aí eu passei na farmácia. Falei, como é que faz para furar a orelha? Na hora. Tem como já sair com o brinco aqui? Tem. Coloquei o brinco e fui. Sabe quando você tem a sensação de que você não é uma pessoa, você só é um brinco? A pessoa não olha na sua cara, ela só olha no brinco. Gente, você... E aí, ele tinha me contado qual foi o evangelho da pregação e eu fiz o mesmo evangelho lá no dia. Eu fui um imaturo nessa época, não devia ter feito isso, não precisava disso, mas eu fiz. Você sabe por quê? Naquela época, eu estava também movido por uma série de preconceitos que estavam me privando de ser cristão. Aquele rapaz me envergonhou. Eu disse, meu Deus, eu sou padre assim também. Recém-ordenado, tinha uns 2 anos de padre. Fiquei com esse brinco mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio. E eu sei que eu vi porque as pessoas me enxergavam de brinco. Claro, não precisava disso, volto a dizer. Eu posso fazer o discurso sem precisar ofender o outro com a minha postura transgressora. Mas naquela época eu estava pronto para arrumar uma confusão. Foi quando eu escrevi Contrários, quando eu escrevi Humano Demais, tudo com o brinco na orelha. Eu prometi a Jesus que eu nunca mais gostaria de julgar uma pessoa fora por causa de um estereótipo. Prometi a Jesus que eu iria estabelecer vínculos com os que geralmente não iriam querer estar comigo. Que eu queria ser pelo menos uma chuvinha miúda no eu de alguém. Uma chuvinha que possa... Padre, o que resolveu o senhor ir lá? Não sei. Você tem controle do que a chuva faz? Não tem. Pode ser que eu não tenha feito nada, mas eu fui. Como é bom você perceber isso. Quando você quebrar também a sua maneira preconceituosa de olhar seus filhos, de se apressar em dizer que eles não têm Deus no coração, de se apressar em dizer que seu cristianismo é mais sólido que do outro, que você está mais certo do que ele. A nossa missão, minha gente, não é estabelecer o tribunal. O Papa Francisco tem falado isso para nós. A igreja não pode ser um tribunal. A igreja precisa ser o lugar do acolhimento. É o nosso sorriso, é o nosso olhar que vai provocando o outro desejo de ficar perto da gente. É só isso. Particularmente penso que é uma contradição. Eu como padre, o outro não querer ficar perto de mim. Porque eu causo medo nele, que eu causo desconforto. Vamos deixar as conversas de transformação para depois que a gente for amigos. Vamos deixar as conversas mais sérias para depois que a gente conseguiu comer juntos. Não é? Vamos deixar os assuntos mais sólidos. A Sagrada Escritura fala isso para nós.
Vamos fazer amigos primeiro. Lá na minha rede social, às vezes, eu estabeleço amizade com umas pessoas muito esquisitas. Às vezes elas chegam por causa do humor, que é uma coisa que aproxima. Depois elas começam a ler o que eu escrevo de mais sério também. E de repente eu recebo uma DMzinha, um pedido de aconselhamento de quem antes só brincava, de quem começou a me enxergar como um padre de um outro jeito. Isso não é um privilégio meu, não. Isso é você lá no seu ambiente de trabalho, com as pessoas que você tem a oportunidade de encontrar, de ser uma chuvinha miúda que ajuda Deus a acontecer no coração daquela pessoa. Só isso. Porque as pessoas estão necessitadas disso, minha gente. As pessoas estão necessitadas de amigos. As pessoas estão necessitadas de pessoas confiáveis. Amizades confiáveis. Às vezes é a melhor maneira que nós temos de evangelizar alguém. Olha aqui, no nosso ambiente de trabalho eu sei que muita gente puxa o seu tapete. Eu não farei isso com você. Eu não defenderei os meus interesses se eu souber que eu vou te prejudicar. Porque eu sou cristão. Você não precisa dizer que você é cristão. Você só diz a frase para a pessoa: pode confiar em mim, viu? Eu não te traio. Pode ficar ao meu lado, viu? Eu não vou ultrapassar o limite do que eu posso com você. Conta comigo. No momento da sua dor, no momento da sua alegria, eu quero estar com você. Somos estranhos, eu sei, mas não seremos mais depois. Eu acho que quando a gente começar a compreender que o cristianismo é esse movimento que vai nos tornando amigos uns dos outros, das questões humanas, para quebrar a superficialidade e para expulsar do contexto que nos cerca todas as hipocrisias que nos superficializam, aí o mundo vai começar a acreditar em nós. Quem é você? Quando Essa mão que você segura fechada a porta vive os mesmos conflitos que você. Quem é você? Fique em Quando pé. as escolhas te remetem ao preço a perder, ficar ou ir, por onde andar, o que falar, e se preciso for se com quem sair, com quem ficar, teu proceder, testemunhar ou desistir, certo ou errado, poder decidir. Quem é você? Quem é você? Essa parte é linda. Quando? Quem é você? Quando tem regras e estatutos para obedecer, diante de Deus, nenhuma máscara e disfarce irão te esconder. Sem rótulos, sem rótulos ou preconceitos, defender o permitido nem sempre convém. Não é fazer, mas se manter sendo fiel. Deus só trata com quem você é. O erro do outro não te justifica. Suas escolhas definem você. Na sua história a fé testifica. Segura a mão do irmão. Quem é você? Quem é você? O erro do
Quem é você? Quem é você? Senhor Jesus, hoje nós queremos pedir que o vosso sangue derramado na cruz possa hoje também lavar-nos de todas as nossas hipocrisias. Concedei-nos a graça, Senhor, de compreender o contexto em que estamos inseridos. Quais são os olhares que hoje estão nos determinando? Quais são as influências que nós estamos buscando? Ajudai-nos, Senhor, a compreender as estruturas pecaminosas que livremente nós alimentamos, que são obstáculos à nossa alegria, à nossa felicidade. Concedei-nos, Senhor Jesus, pela força da cruz, hoje, quebrar toda e qualquer estrutura pecaminosa que esteja entranhada no nosso jeito de ser, causando um obstáculo à nossa vontade, impedindo-nos de dizer não ao que é nocivo em nós. Hoje nós queremos proclamar o seu caráter sobre nós. Hoje nós queremos pedir, Senhor, que o seu sangue precioso possa selar em nós a vocação cristã, para que também nós hoje possamos florescer o nosso eu à luz, sob a luz dessa figueira onde cresceu Natanael, no entendimento da palavra, mas também no entendimento de suas questões humanas. Que esse sangue precioso hoje nos coloque também na praça de nossa vida, onde tantas vezes nos curvamos às acusações. Ajudai-nos a levantar, Senhor. Ajudai-nos a quebrar o poder das palavras viciantes e viciosas. A tudo aquilo que em nós é um comportamento assumido, assimilado e autodestrutivo, Senhor. As nossas fraquezas que tantas vezes, por serem reforçadas no nosso comportamento, colocam um obstáculo à ação da vossa graça, hoje e sempre. Amém. Não abrace quem está do seu lado, deseja a ele coragem. O erro do outro não te justifica, Suas escolhas definem você. A sua história, a fé testifica. Quem é você? Quem é você? O erro do outro não te justifica. Suas escolhas definem você. A sua história, a fé testifica. Quem é você? Quem é você? Dê os seus braços. Peça a Deus essa graça hoje, de derramar sobre você, sobre a sua família, essa proteção, esse sangue protetor de Jesus, reforçando a sua imunidade afetiva e espiritual, para quebrar em nós o poder da superficialidade, fecundando-nos com a vida de Cristo. Ele está no meio de nós. Que nesse espaço estreito do nosso coração, onde a gente pensa estar, todo poder de decisão, né?
A nossa cultura nos ajuda a pensar o coração como o centro da nossa vida. É nesse centro que a nossa identidade está. É nesse centro que nós temos também os estragos causados pelas visões dos outros. Mas é neste centro também que nós podemos ressuscitar o olhar de quem nos olhou do jeito certo, para que nós sejamos curados e para que essa força de Deus cresça em nós e nos ajude a fazer na vida do outro acontecer essa ressurreição, essa vida nova que hoje queremos para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, minha gente. O erro do outro não te justifica. Suas escolhas definem você. Na sua história a fé testifica. Quem é você? Quem é você? O erro do outro não te justifica. Suas escolhas definem você. Na sua história a fé testifica. Quem é você? Quem é você? Amém. Olha,